Diego, preciso que você fale sobre como podemos trabalhar com o medo da espiritualidade, mas tendo esse chamado de inquietação de que a vida está sendo muito vaga. O que fazer? Para os dois também, né? O medo, ele é ignorância, né? O medo é quando a gente ignora algo. Tem dois tipos de medo, né? A gente tem o medo que é pra gente a preservação da nossa vida, o Wagner fala sobre isso, né? Que é o medo de não atravessar a rua. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência, por você não ser atropelado. Mas existe o medo da ignorância, que são o medo dos valores que foram embutidos na gente. É o receio. É o medo que foi embutido na gente quando a gente era pequeno. O medo do bicho-papão. O medo né? Da sociedade. O medo que a religião impõe. Né? As travas que são colocadas na gente. Então a gente ir quebrando esse medo através desse despertar espiritual é um caminho. O despertar espiritual já é uma possibilidade de caminho, né? Para você quebrar esses medos. Conhecimento intelectual principalmente ajuda a quebrar medo, ou seja, buscar livro, buscar conhecimento, assistir live, assistir palestra, estar envolvido nesses temas. É muito importante você estar em contato não só intelectualmente, mas com a energia disso. Então, você está numa palestra, você percebe a energia do lugar, você vai perceber que outras pessoas sentem o que você sente. E aí você consegue quebrar o medo. Ela falando sobre isso, eu lembro das experiências que eu tinha quando eu era pequeno, que para mim eram experiências normais. Depois, quando eu percebi que as pessoas no meu entorno não sentiam ou não viam o que eu via, aquilo ali despertou um medo em mim. Por exemplo, eu era pequeno, eu era criança, eu lembro de eu ver coisas em casa, né? Ver espíritos, né? Depois tinha nome, antes não tinha. E aí, para mim era normal aquilo. Tinha uma interação, eu via. Só que teve um momento em que eu decidi comentar com a minha mãe, que era a pessoa que eu tinha mais próxima, dessas percepções, do que eu via no ambiente. E quando eu contei para ela, aquilo despertou um medo nela. E aí eu percebi que aquilo que eu via ou que eu sentia, nem todo mundo percebia. Então, a partir daquele momento, criou-se o medo. Criou-se uma trava. Isso para perder isso com o tempo, desbloquear aquilo. Cara, você pode levar uma vida inteira, às vezes, para você quebrar isso. Então, você conhecer pessoas que estão nesse despertar espiritual, nesse meio, nessa energia, é um caminho muito saudável. E deixou só... O estudo também ajuda muito, né? Corroborar o que ele está falando. O que ela perguntou, tipo assim, o medo da espiritualidade, no sentido assim, tô levando minha vida, não tá meio vazia, meio vago, eu tô sentindo um chamado para a parte espiritual, mas eu tenho um medo, quer dizer, é medo às vezes do próprio despertar, isso é uma coisa.